Concreto usinado ou feito na obra? Qual a melhor opção para a sua construção? Olá, tudo bem? Você está no canal Gerência de Obras. Existem várias questões que podem determinar a melhor escolha do concreto que você vai utilizar na sua obra. Se ele será usinado, comprado em uma central de concreto, ou se você vai rodar na própria obra. Entre essas questões, tem obviamente a questão do custo, a questão da disponibilidade, da qualidade e muitas vezes a questão técnica ou tecnológica. Hoje eu quero avaliar com você aqui algumas destas questões para a gente chegar a uma conclusão de quando é a melhor opção escolher concreto usinado ou concreto feito na obra. Tá ok? Então vamos passar passo a passo por elas. Antes de prosseguir analisando as nossas questões, eu quero te fazer o pedido aqui para que você possa curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito, e ajudar no crescimento e no fortalecimento do nosso canal aqui, para que a gente possa trazer sempre para você vídeos atualizados sobre assuntos relevantes quanto à construção e dicas da sua obra, tá ok? Dá o seu like e se inscreve no canal, tá bom? Vamos seguir. Olha, começando a falar da questão de maior interesse da maioria das pessoas, que é a questão do custo. Eu fiz uma análise aqui, eu estou na cidade de Goiânia, fiz uma análise usando um traço de concreto recomendado em tabelas dessas que você pode achar aí na internet, em vários sites, até de cimenteiras, com concreto indicado para uso estrutural, para ser rodado em obra, em betoneira, para ser rodado em obra com uso de betoneira. Eu levantei o custo desse concreto, utilizando a parte de mão de obra ali indicada pelo SINAP da Caixa Econômica, e cheguei a um custo de produção do concreto de R$ 391. Hoje, no dia aqui em que eu estou gravando esse vídeo, se você cotar em uma concreteira, eu fiz isso, o concreto está a R$ 360. Portanto, na questão do custo, a melhor opção é comprar o concreto direto da concreteira. R$ 360 contra R$ 390. Esse custo, frisando e ressaltando mais uma vez, é de um concreto indicado para uso estrutural, para você usar nos pilares, nas vigas, nas lajes, até nas fundações, né? Embora a fundação ele possa ser até um pouco mais fraco do que isso, usar menos cimento, mas ele é indicado para toda a estrutura da obra. Se você vai fazer um concreto aí só para piso, para pedestres, para carros leves, então certamente esse valor vai ser um pouco menor, tá bom? Então, custo concreteira na data de hoje. Um segundo aspecto a ser observado na questão da compra do concreto da concreteira diz respeito à questão da disponibilidade. Então, se você está numa cidade que não tem concreteira, obviamente que já está determinada a opção, correto? Agora, você pode estar em cidades que têm concreteira e não conseguir comprar o concreto no tempo que vai atender ali a sua obra. Por quê? Mesmo em grandes cidades, quando há grandes obras sendo feitas ou uma quantidade alta ali de obras sendo feitas, as construtoras, as concreteiras, elas vão dar preferência a atender os grandes empreendimentos, normalmente as obras de construtoras. Por quê? Quando eles vão atender ali a concretagem de um prédio, de uma obra de infraestrutura ali de grande porte, normalmente a concreteira disponibiliza
praticamente todos os caminhões para atender aquela obra, ao longo ali de um dia, 2 dias, 3 dias, às vezes até uma semana. Então, se você é de uma pequena obra, precisa só do concreto de um caminhão, eles não vão dar preferência para você. Então, a questão da disponibilidade pode influenciar na sua escolha. Se você não tem como comprar o concreto para atender na sua obra no tempo que você precisa, provavelmente você vai ser obrigado, na maioria das vezes, a produzir o seu concreto lá na obra, mesmo sabendo que vai sair mais caro essa produção feita com betoneira, feita com o pessoal lá no canteiro. Olha bem, quando eu falei de preço, aquele é um traço recomendado em tabelas. Se você tiver aí um controle na sua obra, um acompanhamento da qualidade do concreto que garanta a resistência, se o traço utilizado foi feito em laboratório, sabendo ali das características dos materiais, então o seu consumo de cimento ele vai ser menor. É assim que determina a norma para o uso de concreto armado em obras, em construções. Se você tem um concreto dosado em laboratório e tem acompanhamento que garanta a resistência, o seu consumo de cimento vai reduzindo. Com isso, também o preço do concreto vai sendo reduzido. Então, obras que têm ali condições de mandar fazer esse ensaio em laboratório e fazer esse acompanhamento, vai ter um custo menor do que eu mencionei. Eu também vou mostrar daqui a pouco para vocês a tabela com esse custo que eu levantei com base aí nos preços dos materiais, os preços praticados no mercado, né? E a mão de obra sendo utilizada pelo SINAP. Então, essa aí é a questão importante quanto à disponibilidade. Tá bom? Quanto à qualidade do concreto, você pode ter um concreto de ótima qualidade sendo rodado em obra. Como eu disse ali falando da questão da disponibilidade, você vai precisar de uma estrutura de controle, né? Então, se você simplesmente mandar ali o servente, 2 serventes rodarem o seu concreto, usando ali medidas de carrinho de mão, muitas vezes de pá, ou de lata, que na maioria das vezes é feito assim, certamente o seu concreto ele vai ter uma variação muito grande com respeito à resistência, porque a hora a pessoa vai medir a quantidade a maior, outra hora a menor, vai colocar mais água, menos água. Então, assim, não é que isso seja sempre, mas há uma tendência de que o concreto rodado em obra, sem o devido acompanhamento, ele vai ter uma qualidade inferior. Já o concreto produzido, comprado ali de uma concreteira, de uma central de concreto, ele tem todo um procedimento, na sua produção. Os materiais, tanto a areia quanto a brita, além do próprio cimento, eles são medidos em peso. Tá? Ele não é contado lá em volume. Então, é muito precisa a quantidade dos materiais que são colocados. Com isso, há uma garantia da resistência ao longo de toda a produção. Todos os dias o concreto sai com a mesma característica. Além disso, constantemente, eles tiram uma quantidade ali do concreto, fazem corpos de prova e ensaiam para ver a resistência que o concreto obteve, né? Com isso vai sendo feita correção, todo o processo é muito bem controlado. Então, via de regra, o concreto usinado tem melhor qualidade. Tá certo? O prazo da sua obra, muitas vezes, pode ser um fator decisivo na escolha entre rodar o concreto na obra ou comprar o concreto usinado. Quanto à velocidade, à rapidez que você pode imprimir nas concretagens, não há dúvida de que você comprando concreto de uma central, você vai ter muito mais velocidade. Imagina o seguinte, você compra o concreto, programa a concretagem,
Então, quando você chega ali na obra às 7 horas da manhã, você já está com os caminhões ali disponíveis para fazer a sua concretagem. Além disso, você pode utilizar as bombas de concreto para auxiliar no lançamento. Isso dá uma velocidade muito grande ao processo de concretagem. Então, se você vai concretar ali a laje de uma residência típica ali de 100, 200 metros quadrados, em uma manhã você está ali com a sua laje concretada, com o serviço pronto para poder se preocupar com outras etapas da obra. Já se você está fazendo essa concretagem, rodando concreto na própria obra, às vezes você vai passar o dia todo fazendo essa concretagem, às vezes até passando de um dia para o outro, né? Então, o tempo pode ser determinante aí na velocidade da sua construção, da sua obra. Se precisa fazer as coisas com tempo, se você não tem disponibilidade de um prazo maior, então o concreto usinado tende a ser uma melhor opção. Okay? Fator tecnológico. Se você está em uma construção usual, na construção de uma casa, de uma pequena obra, na maioria das vezes a questão tecnológica ela não vai ter peso, né? Porque você vai usar concretos com resistências aí, vamos dizer assim, mais padrões, né? Resistência tipo 20 MPa, 25 MPa, sendo que 20 MPa é a resistência mínima para o uso de concreto estrutural estabelecido por obra, por norma. 20 MPa é equivalente a uma resistência de 200 kg a cada centímetros quadrados. Já em outros tipos de obras mais, vamos dizer, especiais, obras maiores, em que foi especificado uma resistência do concreto mais alta, talvez o fator tecnológico vá fazer com que a escolha pelo concreto usinado também seja determinante. Então, se você precisa atender uma resistência de 30 MPa, 35, 40 MPa, já fica mais difícil de fazer isso rodando na obra. Você tem que trazer um controle da produção do concreto muito mais eficiente e garantido para a sua construção. E se você compra o concreto usinado, você já vem ali com aquela garantia. O pessoal vai te entregar um material com a garantia da resistência. Além disso, eles vão extrair corpos de prova, vão romper e vão mostrar para você a comprovação de que o produto entregue tem aquela resistência. Então, se está num local que tem concreteira e precisa atender essa questão tecnológica, a opção pelo concreto usinado. As obras que demandam esse tipo de preocupação, normalmente, mesmo se não há concreteira no local, são obras que têm condições de montar a central de concreto, né? Então seria, vamos dizer assim, um outro caso, né? Fora da nossa análise aqui das construções residenciais e pequenas obras. Okay? Bem, pessoal, aí concluindo aqui, fazendo uma análise de tudo aí o que nós apresentamos, a gente pode concluir aí que, se você fizer um balanço das opções, parece que na maioria das vezes o concreto usinado ele é mais vantajoso. Agora, é bem importante frisar a questão do custo. Ele hoje é mais vantajoso, mas é uma questão que você precisa analisar em cada momento da obra, porque hoje nós não temos um mercado tão aquecido quanto em épocas, por exemplo, lá do Minha Casa Minha Vida, onde havia um grande número de construções rodando no Brasil inteiro. E com isso, quando acontece isso, as concreteiras tendem a aumentar o preço porque a demanda é alta. Isso é uma questão normal de mercado, né? Além disso, nós temos hoje outra situação em que o preço dos materiais estão muito caros. Então, para o consumidor final, para o pequeno construtor, para a pessoa que vai fazer a construção por conta própria, se você vai no mercado ali, você vai comprar cimento caro, vai comprar areia caro, brita caro. Já as concreteiras, elas têm
poder de barganha, poder de negociação. Muitas das vezes tem o próprio britador, né? Então elas têm condições de ter preço bastante diferenciados do que você tem aí no mercado. Com isso, com baixa demanda de obras e com condições de ter preços menores dos materiais, eles têm condições de vender o concreto com preços mais competitivos do que o que você pode produzir hoje na sua obra, né? Tá certo? Sem contar a questão tecnológica que permite às concreteiras utilizarem menos cimento no concreto do que você, que vai rodar na sua obra, tem que usar para atingir a mesma resistência. Tá bom? Outra questão sobre o aspecto da disponibilidade, muitas vezes mesmo o concreto sendo mais barato, você em uma construção pequena, você consegue utilizar o concreto usinado ali para concretar laje, para concretar a fundação, onde os volumes de concreto justificam mais do que o volume de um caminhão. Agora, quando você está ali levantando os seus pilares, que você levanta junto com a parede, você vai fechando ali a forma, em que o volume de concreto utilizado é muito pequeno, muito provavelmente nessas situações você vai ter que ter a sua estrutura para produzir o concreto ali na obra, porque você não vai conseguir comprar concreto para usar ali 1 metro, 2 metros, 3 metros. Normalmente a concreteira vai ter interesse de entregar um caminhão fechado de 8 metros cúbicos. Tá certo? Então tem todo esse balanço aí para ser feito, mas então, para quem se preocupa no preço ali direto, no custo um contra o outro, hoje concreto usinado é mais barato. Mas você tem todas essas questões aí para considerar, para definir, determinar a sua escolha. Tá bom? Forte abraço, até a próxima.